Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu queria, como vocês já devem ter visto no título, fazer um novo vídeo sobre lei de Ohm. Eu acho que é muito importante porque tudo no vape é regido por física e pela lei de Ohm, que é uma lei básica da eletricidade. Eu vou tentar simplificar um pouco aqui para vocês, vou usar analogias para que a gente tente passar melhor essa informação para vocês. Agora, eu acho que é de suma importância vocês assistirem e talvez mais de uma vez esse vídeo antes de começarem a fazer perguntas, porque eu sei que vão surgir muitas. E digo também que é muito importante terem um conhecimento de como funciona essa lei para você poder utilizar os seus aparelhos. Vai te ajudar muito. Então, vamos rodar a vinheta e vamos falar sobre lei de Ohm. Roda a vinheta aí. Então, pessoal, como vocês bem sabem, o dispositivo de vape ou cigarro eletrônico, ou sei lá o nome que você quiser chamar, é obviamente um dispositivo eletrônico, elétrico. Então ele é regido pelas leis da eletricidade. E uma delas é a lei de Ohm, que é em homenagem a uma pessoa, né, que tem esse nome. Eu vou botar a foto aqui, porque eu acho que merece, um cara genial que criou, que descobriu, né, essa interligação entre as coisas. E a gente poderia usar uma analogia que é muito utilizada em escola técnica, em faculdade, em tudo quanto é lugar, a gente usar a analogia da água no lugar dos elétrons, certo? Porque, na verdade, quando você tem um átomo, o que desprende do átomo, o que faz a troca, que faz a circulação, que leva energia de um lado para outro, são os elétrons, que têm carga negativa. Esses elétrons se desprendem do átomo e vão para o próximo átomo. E se esse átomo está instável também, que no caso é assim nos metais, ele entra aqui, gera mais energia e libera um outro átomo que vai para o próximo. E assim para o próximo, para o próximo e para o próximo. Isso faz com que eles sejam conduzidos. Então é assim que funciona o princípio da energia entrar de um lado e sair lá do outro lado do fio. Porque os átomos vão pulando ali entre os elétrons, vão pulando nos átomos, certo? Já ia me enrolando aqui. E aí vamos lá. A gente na eletricidade tem basicamente três grandezas, certo? Uma grandeza que a gente chama de... é representado pela unidade volt, em homenagem a um cara chamado Volta, que está aqui, ó. Eu vou mostrar a foto dele. Eu acho que merece todos eu mostrar a foto, porque são todas pessoas geniais e importantes. Eu acho que eles merecem estar aqui. E isso tem a ver, a tensão tem a ver com a diferença de potencial. Se você tem uma quantidade de energia do lado de cá e aqui tem menos energia e você interliga os dois, a energia que aqui tem a mais tenta passar para outra para que se iguale essas energias. Então vamos dizer que aqui você tem uma caixa d'água, certo? E essa caixa d'água está interligada com uma outra caixa d'água e aí você tem um tubo que está interligando as duas caixas d'água. De um lado da caixa d'água, você tem mais água do que do outro lado. Então, se um lado você tem, por exemplo, 10 litros e do outro lado você tem 4 litros, você tem uma diferença de potencial, ou seja, uma diferença entre a potência que está do lado de cá, a energia que está do lado de cá, representada em litros de água, para o outro lado, que tem menos energia, que tem menos água, você tem uma diferença de 6 litros, certo? E essa diferença, ela vai ser representada em volts. Então, se aqui você tem 10 e aqui você tem 4, e a diferença dá 6, porque 10 menos 4 é igual a 6, você passa a dizer que você tem
6 volts, ok? Então, você tem aqui 6 volts. Vamos lá. A próxima unidade, que é muito comum e é muito importante também para a gente, uma está interligada com a outra, é a unidade ampere. E o que é o ampere? O ampere diz o número de elétrons que vão circular de um lado para o outro. Só existe essa circulação se houver uma diferença de potencial. Então, se existe uma diferença de potencial, vai haver uma circulação. E a velocidade com que se circula isso, que essa água passa, ou dizer, quantos litros por minuto ou por hora ou alguma coisa desse tipo, essa vai ser medida em amperes. Então vamos dizer que você tem 1 ampere correndo aqui nesse cabo. Significa que você está passando água numa determinada velocidade, num determinado tempo, certo? Então o ampere quer dizer volume de elétrons, né? A velocidade e quantidade de elétrons que está passando de um lado para o outro quando existe uma diferença de potencial, ok? Aí você tem mais uma grandeza, que é a resistência, que é em ohms, em homenagem à letra grega ômega, mas também é em homenagem àquele cara que a gente já mostrou, certo? E como funciona essa resistência? O nome já diz, ela resiste, ela tenta impedir, ela tenta criar uma dificuldade, uma resistência à água passar de um lado para o outro. Então, existe uma diferença de potencial, e por existir a diferença de potencial e haver um cano conectando as duas, a água circula por ali numa quantidade, numa velocidade medida em amperes. Então existe corrente, porque a água corre, ela flui, por isso se chama corrente. Os elétrons estão correndo de um lado para o outro. E aí o que acontece? A resistência vai tentar segurar esses elétrons. E não quer dizer que ela segure totalmente esses elétrons. Quanto maior o número, né, o valor da resistência, maior o número dela em ohms, significa que a água vai ter mais dificuldade de passar. Os elétrons vão ter mais dificuldade de passar. Então, quando você faz, por exemplo, um estreitamento do cano, imagina agora que eu estou estreitando o cano. A água vai ter uma dificuldade maior de passar. Nesse ponto que eu estou estreitando o cano, ali eu estou criando uma resistência. Há uma dificuldade da água passar naquele ponto. Da mesma forma com que se eu estico o cano e deixo ele muito longo, a água também vai ter uma certa dificuldade de chegar no outro lado, porque o cano é grande e aí vai envolver o atrito da água dentro do cano e outras coisas mais que vão fazer com que a água flua mais lentamente e que tenha uma dificuldade maior de chegar de um lado para o outro. Então, a gente pode estar percebendo aí que um não existe sem o outro, porque não existe nenhum condutor, nenhum produto que tenha resistência zero. Então a resistência sempre vai existir, assim como se existe uma diferença de potencial, vai existir uma corrente, tá? Então você tem a tensão ou diferença de potencial, a corrente e a resistência. São 3 coisas que a gente tem no nosso vape e que são muito importantes, tá? Elas estão interligadas. E aí tem um macete que a gente usa, que é uma pirâmide, que mostra que no topo dela você tem a tensão, aqui embaixo você tem a resistência e do outro lado você tem a corrente, que aqui está representada pela letra I. A tensão pela letra V e a resistência pela letra R. Se você cobrir com o dedo a letra I, por exemplo, porque eu não sei qual é a corrente,
e eu imaginar que essa barra que está fazendo a divisão dentro do triângulo é uma barra de divisão, em cima eu tenho V, uma barra de divisão, e embaixo eu tenho R de resistência. Então eu digo que a tensão em volts dividido pela resistência em ohms vai ser igual a corrente em amperes, ok? Da mesma forma que se eu tapar o outro lado aqui, botar o meu dedão em cima do R, eu vou ter lá em cima o V, eu vou ter a mesma barra de divisão e embaixo eu vou ter a letra I, que é a minha corrente, que é medida na unidade ampere. Então, se eu quiser saber a resistência e eu tiver a informação de quantos volts eu tenho e qual a corrente que eu tenho, eu posso descobrir qual é a resistência que vai me dar aquela corrente sobre aquela tensão, certo? Repara como eu falei, a resistência que vai me dar aquela corrente sobre essa tensão, porque está tudo interligado. Se eu aumento a tensão e não mexo na resistência, a corrente muda. Da mesma forma que se eu mantenho a tensão, mas altero a resistência, a corrente também muda, ou seja, elas estão todas interligadas. Se você quiser saber a tensão, você vai tapar lá em cima o V, e aí você vai ver que embaixo não tem barra divisora. Então vamos imaginar que ali entre o R e o I existe um símbolo de multiplicador. Então você vai dizer que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. A tensão em volts é igual, e aí é importante que você mantenha as unidades iguais. A tensão em volts é igual à resistência em ohms vezes a corrente em amperes. Ok? Até aí deu para entender como é que você usa esse triângulo, como é que você consegue relacionar essas grandezas, a corrente, a resistência, vamos dizer, a diferença de potencial, a tensão, né? Como é que você relaciona essas coisas? Então, até aí tá tudo ok, né? Agora vamos imaginar que você tem também uma outra grandeza. Que você tem uma grandeza que, na verdade, é um trabalho. Imagina que você está pegando e você tem um volume de água que você precisa transportar e que você tem uma determinada corrente, que a gente já falou que é velocidade. Então, quanto que você precisa Você vai ter a quantidade de água vezes a velocidade que você transporta essa água para saber o quanto de energia você gastou para levar a água para o outro lado, ok? Isso é medido em watt. E aí eu posso dizer aqui, vou mostrar para vocês, vou mostrar em quem se baseou esse nome, e é por isso que todas essas letras são maiúsculas no início, porque é em homenagem a essa pessoa, que é o Watt, que fez essa fórmula. Então, se você tem um trabalho a fazer, que é transportar essa água daqui para cá numa determinada velocidade, você fez um trabalho. E esse trabalho é medido em watts. É uma quantidade de energia gasta, certo? Então, vamos usar aquela mesma tabelinha, aonde a gente pode manter ainda o triângulo, só que agora a gente vai ser um pouquinho diferente. A gente vai dizer que lá em cima tem o P de potência, aqui embaixo a gente vai ter o V de volt, e do outro lado do triângulo a gente vai ter o I de corrente. Então a gente vai dizer que a potência, medida em watts, é igual a tensão em volts vezes a corrente em amperes. Até aí tudo bem? Tá ok. Agora, vamos dizer que eu queira saber a corrente. Eu tenho a potência, eu tenho a tensão e eu quero saber qual a corrente isso vai ter essa demanda, né? Quanto eu vou precisar de corrente para essa potência sobre aquela tensão. Como é que você faz? Você tapa aqui a letra I
E aí você vai dizer que o P, e aí novamente a barra de dividido, está aqui sobre o V. Então, a potência em watts dividida pela tensão em volts é igual à corrente, ok? Então você pode fazer essa conta e você vai descobrir a corrente. Então, agora a gente consegue fazer substituições e interligar isso tudo. Existe uma tabela mais completa, onde você pode misturar potência com resistência, com corrente, com tensão, com tudo. Então, se eu sei quantos volts tem a minha bateria, quantos ohms tem a minha resistência, eu sei qual é a corrente. Se eu tenho uma bateria alimentando, no modo mecânico, alimentando uma resistência, e eu sei, eu vou conseguir saber a corrente, e eu vou conseguir saber quanto de potência isso vai gerar. Então, assim, todas essas coisas estão interligadas e são muito importantes para que você consiga resolver isso, assim, tomar uma decisão. Qual a resistência eu devo usar nessa situação? Eu preciso de mais potência para essa resistência? Essa tensão tá boa para aquilo? Existe uma série de coisas que você vai começar a raciocinar baseado nessas fórmulas e nessas informações, certo? Então, gente, eu hoje vou deixar por aí, porque eu já passei bastante informação para vocês, mas eu vou fazer um segundo vídeo, que eu vou chamar de Lei de Ohm parte 2, onde nós vamos mostrar na prática o uso dessas fórmulas, o uso dessas tabelinhas que são muito legais, inclusive essa tabela grandona aqui, onde você pode estar vendo todas as coisas interligadas, potência, resistência. Não se preocupem, não é tanta matemática assim. Eu vou estar usando essas tabelas para a gente depois mostrar na prática como isso vai te ajudar no vape, ok? Eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Eu não queria que ficasse muito grande. As pessoas às vezes reclamam porque eu faço vídeos técnicos e demorados, muito aprofundados e passo muita informação num vídeo só. Então eu estou preferindo fazer uma divisão. Assistam esse vídeo com calma, estudem. Na internet, obviamente, você vai achar muita informação e assistam o vídeo mais de uma vez, eu acho que é legal. Eu acho que ficou muito bom esse vídeo. Agradecer o meu amigo Beto Braga, que está ajudando na parte de arte, de visual desse vídeo. Obrigado, Betão. E dizer para vocês, aguardem o próximo, que a gente vai mostrar para vocês o uso prático da Lei de Ohm. Não pensem vocês que é bobagem. É de verdade. Não é aquelas coisas que a gente aprende na escola e que depois não usa. Esse é de verdade. Ok, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado e até o próximo vídeo.